Boa tarde a todos, boa tarde a todas. Sejam todos bem-vindos. Muito obrigada por quem está nos acompanhando através das redes sociais, né, da Câmara de Vereadores. Solicito aos senhores vereadores que façam a confirmação do quórum. Havendo quórum regimental e sob a proteção de Deus, iniciamos os trabalhos da presente sessão. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura da Bíblia. A leitura de hoje é tirada dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, no versículo 8. Mas recebereis o poder do Espírito Santo que virá sobre vós, para serdes minhas testemunhas, em Jerusalém, por toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Solicito agora que faça a leitura do expediente. 35ª Sessão Ordinária, 31 de 5 de 2022, expediente. Moção de aplauso número 19/2022, de autoria do vereador Edivânio Manente. Projeto de lei complementar de iniciativa do Poder Executivo, PLC 21/2022, até PLC 25/2022, de autoria do prefeito municipal. Indicação 463/22 até 465/22, de autoria do vereador Zairo Casagrande. Indicação número 466/22 e 467/22, de autoria do vereador Paulo Ferrarese. Indicação 468/22, de autoria do vereador Zairo Casagrande. Requerimento número 319/22, de autoria do vereador Zairo Casagrande. Indicação número 469/22 até 474/22, de autoria do vereador Manuel Rosengue. Indicação número 475/22 até 479/22, de autoria do vereador Antônio de Oliveira. Indicação número 479/22 e 480/22, de autoria do vereador Paulo Padilha. Requerimento número 320/22, de autoria diversos vereadores. Requerimento número 321/22, de autoria do vereador Paulo Padilha. Requerimento número 322/22, de autoria de diversos vereadores. Questão de ordem cedida ao vereador Paulo Padilha. Senhora presidente, senhores vereadores, eu queria tirar de tramitação o PDL 3/2022. Atendido de plena excelência. Os trabalhos vão estar suspensos por alguns instantes. Reabertos os trabalhos, terminado o expediente, passamos agora para a tribuna livre. Fará uso desse espaço, por solicitação do vereador Manuel Rosengue, o doutor Renato Matos, médico pneumologista, o qual discorrerá acerca do combate ao tabagismo. Nesse sentido, eu solicito ao nosso convidado que adentre a mesa diretora. Bem-vindo, doutor Renato. Bem-vindo à sua casa. Não, mas aí deixa aqui que eu vou botar aqui, ó. Manuel. Solicito ao vereador Manuel Rosengue
que faça uso da palavra, dando as boas-vindas ao nosso convidado. Senhora Presidente, demais vereadoras, vereadores, público que nos assiste pelas redes sociais e público aqui presente, muito boa tarde. Temos o prazer hoje de receber, hoje, dia 31 de maio, Dia Mundial de Combate ao Fumo, ou Dia Mundial Sem Tabaco, receber aqui a presença de um dos mais importantes profissionais da área, pneumologista, Dr. Renato Matos, para discorrer sobre tabagismo. E aí tem assuntos para caramba, né, doutor Renato? Então, fique à vontade, por favor. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Mais uma vez, prazer e obrigado por estar aqui conosco. O senhor tem 29 minutos e 18 segundos para discorrer sobre o tema. Muito obrigado. Cumprimento a todos. Quando o vereador Manuel me convidou, eu falei, o que eu vou fazer lá, falar de tabagismo? Está todo mundo cansado já desse assunto. Primeiro, eu não podia negar o convite do Manuel, seria uma coisa muito complicada, né? Uma pessoa que tem um trabalho fantástico nessa área. E eu fiquei pensando, mas eu acho que eu tenho que falar sim, né? As coisas mudam através da política, vocês sabem melhor do que ninguém sobre isso. E hoje, se nós temos uma situação mais tranquila em relação a número de tabagistas, isso se deveu a um movimento político. Eu, quando tinha 14, 15 anos, eu praticava atletismo, jogava futebol e tentei fumar uma vez, mas aquele negócio era muito ruim, dava muita tosse. Aí desisti do cigarro e eu tinha vergonha por não fumar naquela época. A gente ia para uma balada, as meninas olhavam a gente assim, meio que não fuma, né? E hoje isso mudou, né? E certamente essa mudança se deveu a diversos fatores, né? Ainda hoje atendi um paciente que começou a fumar com 6 anos de idade. O pai que pedia para acender o palheirinho, e eles foram, todos os filhos, né, começaram a fumar cedo. Não se sabia que o cigarro fazia mal. Em meados da década de 50, que começaram a surgir realmente os trabalhos que mostraram a associação entre tabagismo e, principalmente, câncer de pulmão. E o Brasil teve um papel muito importante nessa luta, e, no final da década de 90, surgiu a lei que realmente proibiu o cigarro em locais públicos. Por que isso aconteceu? Nós sabemos hoje, são dados da OMS, que morrem por ano em torno de 8 milhões de pessoas. Isso é um Covid por ano, pandemia toda, com doenças relacionadas ao tabaco. Desse 8 milhões, segundo a OMS, 1,2 milhões são fumantes passivos. Então, quem convive com fumantes também tem problema. Foi que as coisas mudaram, né? Eu não quero que alguém fume na minha casa, junto com meus filhos, no restaurante. E isso fez com que houvesse uma redução muito importante. Hoje o Brasil tem em torno de 10% de fumantes. Já tivemos em torno de 40%. Países europeus têm muito mais que isso, nos Estados Unidos tem muito mais que isso também. Então, isso foi uma conquista muito grande política. E o que está mudando hoje, né? Fumar ficou brega. Fumar é uma coisa meio vergonhosa. Então, o cigarro passou a ter um papel que não é agradável socialmente. E o que me trouxe hoje aqui, talvez com mais intensidade? Que está havendo um movimento de normalização do tabagismo. Não o tabagismo convencional, cigarro eletrônico. O cigarro eletrônico ele é oficialmente proibido no país. Não é liberado. Compra-se cigarro eletrônico onde nós quisermos. Shopping, internet. E os nossos adolescentes estão fumando como se fosse uma coisa normal e uma coisa sem riscos. Eu vi um trabalho agora há pouco que 25% dos adolescentes já experimentaram cigarro eletrônico, que é proibido.
Eu fui agora, há 2 semanas atrás, um aniversário de uma neta do meu irmão, 1 aninho, estavam fumando cigarro eletrônico e narguilé. Então, um dos grandes problemas seria essa normalização do tabagismo. Já se sabe que boa parte dessas pessoas que estão fumando hoje o cigarrinho eletrônico seguro, normal, que não faz mal, vão partir para o cigarro convencional também. Então, esse é um papel muito importante de vocês. Avaliar isso na nossa cidade. Estão se vendendo cigarro eletrônico normalmente, Cris. Uma coisa no shopping, pode vender maconha no shopping, pode vender cocaína no shopping. A dependência que a nicotina traz é uma coisa absurda. Eu trabalhei mais de 20 anos com tuberculose. E lá eu atendi o pessoal do presídio com tuberculose. Geralmente, as pessoas que estavam no presídio e tinham tuberculose eram fumantes, usavam crack, álcool e maconha. E eu perguntava a todos eles, se hoje tu tivesse que escolher uma droguinha para usar lá dentro do presídio, o que é que tu usava? Cigarro. Então, o prazer que a nicotina traz é muito grande, não se discute isso. Fumar é prazeroso. O problema é que isso vai cobrar um custo imenso em termos de saúde e em termos financeiros. O Brasil gasta, dados do INCA, em torno de 159 bilhões de dólares por ano para tratamento de doenças associadas ao tabaco. A gente vai acontecer aqui. Agora, nessa época de inverno, são pacientes que fumaram, têm bronquite crônica, enfisema e vão ocupar nossos hospitais. Essa geração hoje de pessoas de idade não sabiam que faziam mal. Hoje nós sabemos. E hoje o grande risco que nós corremos é de nós normalizarmos o tabagismo, que vai começar pelo cigarro eletrônico. Então, o papel de vocês, políticos, é que na nossa cidade se faça algum tipo de controle. Se é proibido, não pode. Né? Então, existem alguns países que pensam um pouquinho diferente. Por exemplo, na Inglaterra, o cigarro eletrônico é liberado sob receita médica, especificamente para aquelas pessoas que querem parar de fumar. Seria uma redução de dano, que não é grande coisa assim também, né? Não é uma maravilha, mas em alguns casos específicos, por ordem médica, pode fazer isso. E qual é o grande problema que nós temos aqui de termos cigarro eletrônico não liberados? Que deve ser assim, né? Todas as sociedades médicas do mundo acham que não tem que liberar. Já se sabe dos riscos do cigarro e de onde que isso vai parar. O problema é que esse cigarro eletrônico aqui hoje não tem controle nenhum. Então, ninguém sabe qual é o produto que tem lá dentro. Algum tempo atrás, teve uma epidemia com mais de 200 mortes nos Estados Unidos, chama de EVALI. São doenças pulmonares, alguns com mais de 200 óbitos, relacionados com produtos que existiam no cigarro eletrônico. Nós tivemos agora, um mês atrás, uma menina de 24 anos que passou um final de semana fumando muito cigarro eletrônico, fez um quadro pulmonar extremamente grave. Extremamente grave, se pesquisou Covid, influenza, tudo negativo, e a hipótese mais provável é que ela tenha fumado um cigarro eletrônico mais turbinado. Né? Eu vendo cigarro eletrônico, o Manuel vende cigarro eletrônico, o meu vicia mais, dá mais prazer, vou comprar o cigarro eletrônico do Renato. Então, eu vou colocar ali produtos que deem mais prazer, né, com um cheirinho mais gostoso e que criem mais dependência, que traga mais prazer. Então, acho que o papel de vocês hoje é fundamental. Vai começar em Criciúma, tem que começar em algum lugar. Acho que nós temos que começar a cobrar isso. É ali que os nossos filhos e os nossos netos vão entrar no caminho da droga. Né? A gente se sabe, poxa, os 50% das pessoas que fumam vão morrer de doenças relacionadas ao tabagismo. É um absurdo esse número. Né? Ou tumores, né? 90% dos cânceres de pulmão são relacionados com o tabaco. Câncer de esôfago, estômago, rim, bexiga, algumas formas de leucemia, tem umas coisas absurdas, doenças pulmonares, cardiovasculares, AVC, infarto. Então, assim, já se sabe disso. E hoje o percentual de pessoas que fumam é pequeno, 10%, e geralmente são pessoas que fumavam já desde pequeno. É muito difícil parar de fumar. Muito difícil. Quando a pessoa entra num vício,
é extremamente difícil. Existem alguns medicamentos que nós usamos, mas assim, não são muito eficazes, né? A pessoa tem que levar um susto muito grande, geralmente, e isso geralmente é lá na frente, vai fazer uma tomografia, aparecer um nódulo, já está tendo, né, falta de ar. Mas, assim, fazer uma pessoa de 30, 40 anos parar de fumar é uma dificuldade brutal. E o cigarro eletrônico vai levar a nossa população ao cigarro tradicional. Então, o cigarro eletrônico faz mal por ele mesmo, principalmente por nós não sabermos o que é que tem lá dentro. Pode-se colocar o que quiser, ninguém checa o que é isso. Né? Como se nós vendêssemos na farmácia hoje um remédio que ninguém sabe o que é que tem lá dentro. Né? Bota o nome fantasia e se faz isso. Então, acho que o papel de vocês pode ser fundamental no sentido de cobrar isso. Não pode, não pode. Então, vamos ver o que está acontecendo. Né? Por que pode fumar em qualquer lugar hoje? Hoje, em balada, eu tenho atendido diversos pacientes que tiveram asma na infância e voltaram a ter asma. Está fumando cigarro? Ele está, doutor, hoje vai para a balada, é o normal, todo mundo fuma. Então, aquela vergonha que eu tinha em não fumar, quando eu tinha meus 15, 16 anos, as pessoas estão tendo vergonha de não fumar hoje cigarro eletrônico na balada. Então, é a história de normalização do tabagismo. Então, eu queria ficar à disposição, acho que vocês conhecem esse problema. Né? Nós estamos tendo, hoje, os nossos hospitais estão começando a ter problema novamente. Eu vim de máscara aqui. Ontem, eu tentei internar 2 pacientes no Hospital São João Batista, 2 pacientes com doença respiratória crônica, e ficaram a noite inteira no pronto-socorro aguardando vaga. Se algum de vocês, né, vocês têm uma área meia conturbada, eu diria assim, com um estresse que pesa de vez em quando, se vocês infartarem e precisarem internar, vocês vão ter dificuldade, tendo seu plano de saúde, pagando particular. Né? Então, não é só Covid, evidentemente. O Covid está aumentando muito. A última semana em São Paulo aumentou 250% o número de casos. Ninguém mais tem Covid hoje, porque ninguém mais testa. Covid em pessoas vacinadas não é o Covid que a gente conhece. Nariz escorrendo, uma tossezinha, uma irritação na garganta, e essa pessoa não vai testar. Né? Então, é fundamental hoje que nós... eu estava escutando uma entrevista há alguns dias atrás no programa do Adelor, secretário de Saúde, né, em função dessas internações muito altas de crianças com bronquiolite, e que ele acha que talvez em 90 dias se consiga resolver isso. Meu filho está precisando de UTI, como é que eu vou esperar 3 dias? E isso não vai se resolver de uma hora para outra. Né? Nós temos um problema crônico nessa área, e nós temos que então nós temos que trabalhar no outro lado, nós temos que reduzir a pacientes que vão ter isso. Então, algumas coisas importantes. Máscara é importante, em alguns lugares é importante sim ainda. Né? A pandemia acabou, não acabou. Né? Tem uma série de outros vírus que estão circulando hoje. Né? Influenza, nós temos hoje uma cepa nova, H3N2, que chama cepa Darwin, que só tem nessa vacina atual, quem fez vacina no ano passado não está protegido. Então, nós temos que estimular as pessoas a serem vacinadas contra a influenza também, porque esse é um vírus, se nós tivermos contato, nós vamos ter problema com eles também. Então, essa história toda que se criou em função das vacinas está tendo repercussão em outras áreas. As pessoas que faziam vacina contra a gripe estão com receio. Pessoas que sempre vacinaram seus filhos contra poliomielite, sarampo, estão com receio de fazer vacina. Então, o papel de vocês também, como representantes da população, é achar um espaço, colocar que vacina é uma coisa fundamental. Nós não podemos, daqui a pouco, conviver novamente com sarampo. Puxa, 60% de cobertura é muito baixo. Né? Influenza, tem que vacina, é uma maravilha? Não é. O que a vacina da influenza faz? Vou ficar em casa. A probabilidade de eu internar é muito pequena. Né? Outra coisa importante, né? As pessoas não estão fazendo o esquema completo da Covid. Faz 2 doses e parou. Né? A vacina do Covid é uma maravilha? Não é a vacina dos nossos sonhos ainda. Ela acabou com a pandemia, daquela maneira como nós vivemos no primeiro ano. Mas ela tem um período de validade curto. Se espera que talvez nos próximos meses, né, e talvez já no próximo inverno, nós tenhamos vacinas já com mais encorpadas, tipo a da gripe. Né? A tendência é que vai ficar uma doença
como a gripe, né, com períodos anuais, mas assim, nós temos que trabalhar muito isso, a importância das vacinas e a importância de nós nos cuidarmos um pouco mais ainda. Então, assim, criança gripada tem que ficar em casa. Mas aí eu estava pensando, como é que o político pode nos ajudar a isso? A mãe trabalha, o pai trabalha, a criança está na creche, está gripada. Como é que a mãe vai deixar de trabalhar? Não vai, o pai não vai. Eu não sei se teria alguma maneira de ter um lugar para encaminhar essas crianças que estivessem com sintomas gripais. Uma, duas crianças gripais, ela vai passar para todo mundo. Né? Tá lá, aí em casa tem um irmãozinho de 2 aninhos, um aninho, que vai fazer essa tal da bronquiolite, que está enchendo os hospitais, e vão morrer crianças em função disso. Então, não é só Covid. Então, nós temos que nos cuidar um pouco mais, nós temos que trabalhar muito esse papel da importância do reforço da vacina. Eu estou na 4ª já. Se tiver a 5ª, daqui a pouco eu vou fazer a 5ª sem nenhum problema em relação a isso. Eu vivo isso o dia inteiro. Né? Então, fugi um pouquinho, desculpa, mas eu acho que isso é uma coisa que premente, que a gente está precisando, os hospitais vão ter problema nos próximos meses. Outra coisa importante, é uma coisa absurda, está faltando antibiótico em farmácia. Para criança, está faltando Predicin, que é um corticoide que se usa de rotina, está faltando. Medicações inalatórias estão começando a faltar. Né? Tem uma demanda maior? Tem uma demanda maior. Mas também está tendo algum problema na outra ponta. Então, já que essa outra ponta governamental, essa outra ponta do comércio, né, da economia, não tem remédio, nós vamos ter que nos cuidar um pouco mais. Temos que cuidar um pouco mais dos nossos filhos. Nós temos que insistir para que essa vacina, não se fala mais disso hoje, é fundamental que nós tenhamos esquema vacinal completo. Já está aprovado agora, né? Adolescentes acima de 12 anos já pode fazer 3ª dose. Minha filha vai fazer agora, essa semana eu vi agora que isso é importante. Acima de 60 anos, 4ª dose. Protege muito. Né? Interessante, mas a Ômicron é uma variante fajutinha, aí, não leva ninguém para o hospital. A Ômicron original chama BA1. Hoje nós temos BA1, BA2, BA3, BA4, BA5, BA2.12.1. Né? A BA5 e BA6 já é considerada agora variante de preocupação, antes era só de interesse. Então, existe um risco de surgir uma nova onda? Existe. Nós temos que nos trancar, nós não devemos mais ir para shopping, não, temos que ir. Né? Mas tem que ter algum cuidado. Então, assim, se hoje a minha mãe está lá com 90 anos, eu vou em algum lugar, eu tenho que me cuidar um pouco mais. Ou então eu vou na minha mãe e vou com máscara. Né? Escolas, né? É complicado hoje. Eu tenho uma filha de 12 anos. O pai, eu tenho vergonha de botar máscara na escola. Giovana, né? Eu entendo a tua situação, mas tem gente, se tiver gente tossindo, bota máscarazinha. E tem que ter orgulho disso. Estou botando máscara. Não é vergonha nenhuma. É que a máscara ficou marcada como uma época ruim da nossa vida. Nós ficamos 2 anos trancados. Então, usar máscara é puxar essa parte antiga. Acho que tem um aspecto simbólico também. Então, nós temos que nos cuidar um pouco mais, dentro do possível, né? Temos que ter a nossa vida normal, mas assim, eu vim agora no elevador, tinha uns 8, né? 2 tossindo, ainda bem que eu estava de máscara. Né? Eu trabalho de máscara o dia inteiro, e tem gente no consultório que chega no consultório de pneumologia e não quer usar máscara. Meu amigo, todo mundo tosse aqui dentro, tem um velhinho aqui do lado com enfisema, com câncer de pulmão, não vou botar. Então, vai ter que procurar outro pneumologista. Aqui tem que usar. Então, tem lugares que é importante. Desculpa eu ter fugido do assunto, o Manuel deve estar bravo lá comigo. Voltando para o tabagismo, então, tabagismo é um problema hoje. O cigarro tradicional, ele está em queda, é vergonhoso, você sabe disso. Quem fuma hoje já fuma escondidinho, com vergonha. O nosso grande problema, isso foi uma grande sacada da indústria do tabaco, é o cigarro eletrônico. Ele vai normatizar o cigarro e vai fazer as pessoas, os adolescentes, daqui a pouco, irem para o cigarro tradicional. Pessoal, muito obrigado. Agradeço de coração a paciência de vocês vir falar sobre tabagismo nesse horário. Você tem tanta coisa importante para tratar, mas, assim, é muito importante o papel de vocês, principalmente, eu acho, assim, no sentido de mostrar para os nossos filhos, para os adolescentes, que isso não é normal, que isso não é seguro e que isso não deve ser vendido no shopping. Eu acho que isso é fundamental. E vocês têm um papel, vocês têm um poder para mexer nisso. Muito obrigado pelo convite e pela atenção de vocês, pessoal.
Com a palavra, o vereador Manuel Rosengue. Doutor Renato, o cigarro eletrônico realmente ele ajuda a deixar de fumar ou ele ainda é mais prejudicial? Em relação ainda ao cigarro eletrônico, no que difere, né, do cigarro fumado em termos de danos, de consequências? E uma outra questão, posso fazer já emendar mais uma ou duas? Não sei se eu vou lembrar tudo. Mas então tá. Com relação ao fumante, ele tem mais risco de evoluir para quadros mais graves em caso de Covid? Né? E uma outra questão também que eu gostaria de que o senhor respondesse é com relação à mulher fumante passivo. Quais as consequências disso para o feto, por exemplo? Obrigado. Vamos começar por aí, né? A mulher que fuma ou que convive com fumante, isso já está bem demonstrado, né? Existe um risco muito maior de aborto espontâneo, baixo peso ao nascer, morte do recém-nascido. Então, isso já está bem definido, né? Mas acho que isso é uma coisa que hoje é muito raro hoje nós vermos uma mulher grávida fumando. Acho que já tem uma boa consciência sobre isso, né? Às vezes a pessoa que está dentro de casa também já respeita. Eu acho que, mas é um problemaço, né, em relação a isso. Segunda coisa, Maneca, quando eu era estudante ainda, eu tive com o Tomás Rigato, talvez tenha sido a pessoa que começou essa luta contra o tabagismo aqui no país. E ele dizia o seguinte: o cigarro ideal seria um cigarro que tivesse níveis altos de nicotina e não tivesse alcatrão. O alcatrão tem milhares de substâncias na sua composição, dezenas ou centenas delas cancerígenas. Então, se nós tivéssemos um cigarro que só tivesse a nicotina, que deu o prazer da nicotina, e não tivesse alcatrão, seria o ideal. E ele diz assim: isso nunca vai existir. Porque hoje quem fuma uma carteira por dia, a indústria do tabaco não vai querer vender um cigarrinho só lá que o cara fique bem um dia inteiro, ele vai querer que fume mais. E a ideia do cigarro eletrônico, a princípio, seria essa: tivesse nicotina e não tivesse alcatrão. A nicotina, por si só, não é uma droga muito problemática, ela não causa câncer, ela dá um pouquinho de taquicardia, mas ela é que cria dependência. Então, esse cigarro eletrônico, teoricamente, ele seria interessante. O problema é que, junto com ele, vem um monte de outras drogas, algumas cancerígenas, inclusive, já. E aqui no Brasil, pior ainda, nós não temos controle, a gente nem imagina o que colocam lá dentro. Alguns têm THC, né? Chama EVALI, esse surto, né, de mortes, inclusive nos Estados Unidos, eram por componentes que depois eles viram, vitamina E, que tinha em alguns cigarros eletrônicos, né, e também algumas coisas relacionadas com a marihuana, também tinha ali, que eles colocam, né, para criar dependência, para ter um cigarrinho mais gostoso. Então, teoricamente, ele é menos problemático do que o cigarro tradicional. Aí os estudos que foram feitos, assim, mas assim, quem usou o cigarro eletrônico, pega dois grupos, né? Vai lá, um vai usar o cigarro eletrônico, o outro faz um cigarro fake. O pessoal que usou o cigarro eletrônico parou muito mais de fumar do que os que usaram o cigarro fake? Não, um pouquinho mais. Então, ele teria um papel naqueles fumantes com uma dependência muito grande, que não conseguiram parar de fumar, no sentido de redução de dano, né? Quando se falava em dar camisinha para quem tinha relação sexual, né, ou dar seringa para quem era usuário de droga, era um absurdo, mas é redução de dano, né? Já que ele vai usar droga, então pelo menos que não fique compartilhando, né? Então o cigarro eletrônico seria mais ou menos isso, para redução de dano, mas ele se achou um espaço imenso para ele. Então hoje é o cigarrinho do bem, cigarrinho que dá prazer, cigarrinho que eu fico mais charmoso na balada, não faz mal, só que boa parte desse pessoal já vai, daqui a pouco, partir para o cigarro convencional. Se a gente vê hoje, 10% da população fuma e 25% dos adolescentes já experimentaram cigarro eletrônico, poxa, isso vai dar problema, né? Isso é oficialmente proibido no Brasil.
Teve agora há pouco ainda um movimento para tentar liberar, mas não é permitido. Mas é vendido livremente em qualquer lugar, qualquer pessoa compra. Então, acho que o papel de vocês aqui, público, né, com poder, inclusive, de cobrança, é fundamental. Acho que a gente pode fazer um movimento legal aqui em Criciúma nesse aspecto. Os adolescentes vão reclamar da gente. Médico é chato? É chato. Tem que usar máscara, não pode ficar junto, pode fumar, pode usar o cigarrinho eletrônico, mas esse é o nosso papel. Né? É assim que as coisas funcionam. Era essa, qual era outra, Maneca? Desculpa. Ah, viu? Na nossa cidade a gente já começa a esquecer, faz muita pergunta. Desculpa, o Covid. Né? Se o fumante tem problemas maior, né, caso adquira o Covid, o fumante que não tenha doença pulmonar associada não tem um risco maior, mas ele é cardiopata, né, vai daqui a pouco infartar, então vai ter problemas por doenças associadas ao tabaco, mas assim, aquele fumante, né, normal, que não tem doença, não vai ter um Covid mais grave por causa disso, não, Maneco. Existe mais algum questionamento de algum vereador? Nós temos 4 minutos, Paulo, se pudesse. Doutor Renato, eu me chamo Paulo da Farmácia, trabalho com medicamento, e tu fez uma colocação, não é sobre tabagismo, mas é sobre medicamento. Quando tu falou que está tendo falta de medicamento, né, tu acredita isso à falta de matéria-prima, ou tu acha que é um excesso de uso do medicamento no mercado? Eu trabalho no Hospital São João Batista, ali pertinho tem uma farmácia do Ayrton, talvez vocês, alguns conheçam, né? Ayrton, o que está acontecendo, né? Olha, a gente não sabe, né? Está havendo uma procura maior, está havendo uma procura maior. Isso é um aspecto. Um outro aspecto que é muito complicado hoje, que até às vezes não, até é meio chato conversar sobre isso, é o seguinte: a pessoa está resfriada, de garganta, nem é gripe, não tem febre, nada. Então, o que tem que fazer? Tomar um analgésico, uma medicação tópica e observar. Aí a pessoa, às vezes, vai no pronto-socorro, antibiótico e corticoide. Deve observar isso. Criança também. Então, assim, está havendo uma superutilização de medicamento, de antibióticos. Virose é vírus, não adianta usar antibiótico. Sabem disso. Covid é vírus, não adianta usar azitromicina. Né? Então, vale para vírus essencial respiratório nessas crianças. Claro, tem que acompanhar, né, às vezes tem uma infecção bacteriana secundária. Então, eu acho que está havendo também um excesso de uso desses medicamentos. Isso, às vezes, é um problema da nossa população, assim, olha, eu quero uma consulta para hoje, está certo? Né? Meu filho está com febrezinha, dorzinha de garganta, vai no pronto-socorro, aí o médico tem que atender 200 pacientes em 8 horas, né? E às vezes acaba pesando um pouquinho mais ali. Então, acho que está vendo, nós temos uma situação de mais doenças respiratórias, nós temos uma situação, acho que, de prescrição excessiva de corticoide e de antibiótico, e eu não sei até que ponto está havendo menos oferta também desses medicamentos. Uma coisa interessante, pessoal, aqui, né, que o que nós temos hoje? Né? Uma pessoa está com um quadro de influenza, com gripe, tem um fator de risco. Nós temos o Tamiflu, que, se usado nas primeiras 48 horas, ele reduz a probabilidade de complicação. Não é nenhuma maravilha, mas é uma boa medicação. Existe uma medicação também para a Covid agora. Seria aí o medicamento preventivo de verdade, que é o Paxlovid, que é da Pfizer também. E os estudos mostram, né, que naquelas pessoas não vacinadas, inclusive o estudo foi feito, que usam essa medicação nos primeiros 5 dias, a probabilidade de internação reduz muito, quase 90%. Isso já está aprovado pela Anvisa, vai ser fornecido pelo SUS, só que não está chegando. Por quê? Os países ricos estão segurando tudo. E talvez seja um problema que está acontecendo também. Hoje, dessas infecções que a gente está vendo em criança, é Covid? Boa parte não. Tem diversos vírus. Tem adenovírus, tem metapneumovírus, esses são os vírus mais comuns. A gente acompanha o pessoal lá da USP, que está se tendo mais. Tem vírus essencial respiratório, que é um vírus comum durante o inverno. Tem bastante influenza e também tem Covid. Então, juntou tudo. Né? E o frio. E eu acho que está tendo algum problema também na oferta. Eu acho que os países mais ricos estão puxando um pouquinho mais o remedinho para eles.
Nós temos só 20 segundos, então eu gostaria das considerações finais. O vereador Antônio Córdova, se quiser, mas ele teria que doar seu tempo. Então vocês têm o tempo do vereador Miguel Pierini. Certo. Com a palavra, vereador Miguel Pierini. Boa noite, presidente. Boa noite, mesa. Boa noite, doutor. Boa noite aos vereadores e vereadoras e a todos que nos assistem. Doutor, só para colaborar, né, pelo que o senhor falou, eu tive um irmão que ele fumava 4 carteiras de cigarros por dia. A família avisou ele e não adiantou. Ele continuou desde os 18 anos fumando e no final era 4 carteiras de cigarro por dia. E aí, um belo dia, uma plaqueta na corrente sanguínea, ela se desprende e vai parar no cerebelo. Inclusive, foi internado aqui no Hospital São João Batista, depois a gente levou para Porto Alegre. Enfim, foram tratamentos de praticamente aí 6, 7 meses para ele começar a voltar a andar, paralisou as cordas vocais. Enfim, números, depois de 6, 7 meses, ele voltou aí a ser um 70% do que ele era, né? E, infelizmente, claro que depois, decorrente disso, mas nada, segundo os médicos, nada a ver com o tabagismo, depois de 5 anos, aí sim um tumor no cerebelo, que aí realmente aí foram 30 dias só de sofrimento. Mas realmente... na época o cigarro foi o vilão e que ele praticamente destruiu a vida desse meu irmão. Só para fazer essa colocação aí. O senhor gostaria de comentar alguma coisa sobre... Esse é o nosso dia a dia, né? Nós convivemos com a pessoa sofrendo de maneiras absurdas em função do cigarro. Esse é o meu dia a dia. Então, assim, nós, pneumologistas, somos um pouco mais enfáticos, porque esse é o nosso dia a dia. Pessoas que, né, trabalham a vida toda, aí quando se aposentam aparece um câncer, tem um enfisema severo, vai ficar o resto da vida ligado a um tubo de oxigênio. Esse é o nosso dia a dia. O cigarro é muito problemático, né? Isso não se discute mais. Mas, assim, já sabemos disso, vocês têm um papel importante, né? E que eu gostaria, primeiro, agradecer a oportunidade. Eu não sabia nem o que eu ia dizer aqui para vocês hoje, mas acho que foi interessante a gente conversar aqui. Não preparei nada. O Manel perguntou se eu queria fazer alguns slidezinhos. Eu falei, eu vou lá conversar com o pessoal, porque né? Mas eu acho que é interessante chamar a atenção de vocês desse novo problema que a gente está convivendo e sobre o qual vocês têm um poder muito grande, que a gente pode mudar isso. Muito obrigado pela atenção de vocês. Quando for necessário, evidentemente, estamos à disposição. Prazer estar aqui com vocês e muito obrigado de coração mesmo. Nós aqui agradecemos, então, em nome de todos os vereadores, em nome dessa casa, doutor Renato, nós agradecemos imensamente a sua presença e nos chamar a atenção por uma coisa que nós não tínhamos percebido, né, que nós, talvez algumas pessoas. Então, mais uma vez, muito, muito obrigada pela sua presença. A sessão está suspensa por até 5 minutos para que possamos nos despedir do nosso convidado. Reabertos trabalhos, terminado a tribuna livre, passamos para o horário político. Fará uso desse espaço, por solicitação do vereador Juarez de Jesus, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, SAMU, representado pelo técnico de enfermagem, senhor Magdiel Rodrigues, o qual discorrerá sobre os serviços prestados pelo SAMU em nossa cidade.
eu vi uma outra pessoa, ela vai entrar também? Não? Então, cederam o tempo os vereadores Juarez de Jesus, Manuel Rosengue, Zairo Casagrande, Paulo Ferrarese, Antônio Manuel, Márcio Darós e Giovana Zanetti. Desta forma, convido para que adentre ao plenário, tome assento junto à mesa diretora. Solicito ao vereador proponente, Juarez de Jesus, que faça uso da palavra, dando as boas-vindas ao nosso convidado. Boa noite, senhora presidente, membros da mesa, Magdiel, os nossos colegas vereadores, o público que nos assiste. Eu quero ser bem breve, Magdiel, para que tu possa utilizar esse tempo da melhor forma para explanar o serviço do SAMU. Obrigado desde já também pelo desprendimento e por estar aqui conosco. Com a palavra, Martins. Boa noite a todos. Meu nome, então, é Magdiel Domingues. Estou como técnico em enfermagem do SAMU de Criciúma. Sou formado em enfermagem, pós-graduado em urgência e emergência, UTI e enfermagem aeroespacial. Sou enfermeiro do Serviço de Atendimento Aeromédico do Sul, aqui de Santa Catarina, no Saraçu. E hoje vim falar um pouquinho da nossa demanda aqui, de como funciona o SAMU da região, tanto da região que abrange Passo de Torres até Imbituba, quanto da nossa unidade de suporte básico aqui de Criciúma. Então, o objetivo principal do SAMU é chegar precocemente às vítimas e levar que essa ocorrência pode levar a algum sofrimento, algum dano, alguma sequela, e minimizar os mesmos. E talvez, se conseguirmos até, evitarmos a morte dos nossos entes queridos aí, né? O SAMU, em Criciúma, ele foi implementado em 2006, a primeira unidade. Hoje, nós contamos com 2 unidades de suporte básico no município de Criciúma. Essa unidade é composta por um condutor socorrista e um técnico em enfermagem. Em Criciúma, a gente também dispõe de uma unidade de suporte avançado, que é a nossa USA, que nós popularmente falamos, que é composta por um médico, um enfermeiro e um condutor socorrista. Essa unidade ela é cedida pelo Estado de Santa Catarina. Na região sul, que eu falo região sul, de Imbituba a Passo de Torres, nós temos 3 unidades avançadas, 3 UTIs móveis com médico, com enfermeiro e com o condutor, que fica em Tubarão, Araranguá e Criciúma. Essas unidades ficam mais no nosso suporte, quando a gente precisa, quando é um acidente grave, uma vítima de parada cardiorrespiratória, e em transferências interhospitalares. Pacientes graves do SUS, que precisam vir de um hospital de menor complexibilidade para um maior. No caso, as nossas referências aqui no sul do estado são o Hospital São José, Hospital Regional de Araranguá, Hospital Nossa Senhora Conceição e Tubarão. E unidades de suporte básico que a gente tem na região sul, que compõem Imbituba, Passo de Torres e toda a costa da Serra Catarinense, nós temos 16 unidades. Na nossa região aqui, 2, como eu falei para os senhores, 2 em Criciúma, uma em Sara, uma em Siderópolis, Forquilinha, Morro da Fumaça. Mas a maior demanda da região é a de Criciúma. Nossas unidades fazem em torno de 300 ocorrências por mês. Isso variadas, desmaios, AVCs, parada cardiorrespiratória, acidentes graves. Geralmente, as nossas unidades ficam até com as ocorrências mais graves, inclusive até transferências, quando há necessidade, pois a nossa UTI móvel está fora da cidade, trazendo um paciente de um município menor para Criciúma. Como é a chamada do SAMU? Muitas vezes a gente passa pelos pacientes, quando a gente chega na casa, e às vezes a gente é até mal recebido, porque na ligação
houve algum conflito com o médico regulador ou com o atendente. A chamada 192 é gratuita, então, 24 horas por dia, 7 dias da semana, 365 dias por ano. Quando o solicitante liga para o SAMU, ele é atendido primeiramente por um TARM, que é um técnico auxiliar de regulação médica. Isso não tem nada a ver com o nosso município, isso é parte do Estado. Esse TARM atende as ligações, verifica o que está acontecendo e pega um endereço e alguma localização dessa vítima ou dos familiares que estão próximo à vítima. Após ele coletar todas essas informações, a ligação é passada para o médico regulador. O médico regulador vai verificar a gravidade do que está ocorrendo, iniciar algumas manobras, talvez, se for preciso, é um engasgamento, uma obstrução de vias aéreas. Nosso médico já dá algumas orientações para que já seja prestados os primeiros socorros a essa vítima por telefone. E vai verificar a necessidade ou disponibilidade de ambulância para atender essa ocorrência. Então, nós, da unidade de suporte básico, não temos contato prévio nenhum por telefone com o paciente, somente no momento que a gente chega na ocorrência. Quem conversa com o médico, quem conversa com o paciente, com o familiar, é o médico. Nós só sabemos o que aconteceu porque eles nos passam. Então, como eu falei para os senhores, temos 2 unidades. Nossa frota em Criciúma hoje é composta por 2 unidades ativas. Temos mais 3 backups, 3 viaturas, total de 5 viaturas, sendo que 2 dessas estão emprestadas para municípios vizinhos. Siderópolis está com uma viatura nossa emprestada, Içara está com uma viatura nossa emprestada. Por que desse empréstimo? Como nós já fazemos em torno de 600 ocorrências por mês, com esses municípios desassistidos, nós íamos a 700, 800, 850 ocorrências por mês. E aí, é gasto, é material, é tudo aumenta para nós. Então, é mais viável nós emprestarmos com termos, né? Claro, e ficarmos toda a região coberta. Estamos com um projeto para implementação da motolância, projeto novo no estado, já tem um em Balneário Camboriú, mas a gente sempre conversa que essa ideia não é nova, a gente vem conversando desde 2016 em implementar, mas daí veio a implementação do serviço aeromédico, a gente ficou um pouquinho para trás, veio a pandemia, nos deixou um pouco travado, mas estamos lutando agora, com o apoio aí dos senhores, para implementar essas 2 motolâncias. A motolância ela vai ser composta por 2 técnicos de enfermagem que irão atuar diretamente, minimizando o tempo-resposta e chegando mais rápido aí na ocorrência. Aí os senhores me perguntam, mas a moto, para que a moto? Como é que vamos levar esse paciente? Então, a gente tem que minimizar tempo para chegar nessa vítima. E o nosso tempo resposta de uns anos atrás, 2012, nós chegávamos em 10 minutos em qualquer canto da cidade. Claro, a gente tem a Avenida Centenário, que é muito boa para nós, porque a gente utiliza a pista do Amarelinho, mas esse tempo aumentou, em média, para 12 minutos, 13 minutos. Com a moto, a gente acha que vai diminuir ainda mais. Vamos chegar aí nos 7, 8 minutos em cada ocorrência. Então, outro projeto, posteriormente, a terceirização. O município de Criciúma irá terceirizar, já está em trâmite o edital, que irá terceirizar a nossa unidade de suporte básico e, posteriormente, uma terceira viatura para atender toda a demanda da cidade de Criciúma. A ambulância de Criciúma, além de atender toda a nossa região central, Criciúma, todos os bairros de Criciúma, a gente ainda atende Forquilinha, quando necessário, Siderópolis, Cocal do Sul, Morro da Fumaça, Içara, Rincão, Forquilinha, Nova Veneza
e até Maracajá, quando há necessidade. Quando precisam, a ambulância de Criciúma é bem solicitada. Senhores, isso era o que eu tinha para apresentar do nosso serviço. Se os senhores tiverem alguma dúvida, alguma pergunta, fico à disposição. A palavra está aberta. Se tem algum vereador que quer fazer algum questionamento, que doa o seu tempo. Com a palavra, vereador Juarez de Jesus. Magdiel, a gente fez o convite também para o SAMU Estado e eles não conseguiram mandar representante. Eu gostaria que tu explicasse para nós qual a diferença do serviço do SAMU Estado e SAMU Município. Então, o SAMU do Estado, o Estado administra a parte médica do SAMU, a parte das UTIs móveis, que são as unidades avançadas, e as centrais de atendimento do SAMU, onde tem o técnico auxiliar de regulação médica e o médico e um radiooperador, que esse radiooperador ele vai deslocar as ambulâncias. Essa é a parte do Estado. A parte do SAMU é a parte que o município administra. Contratação de técnico de enfermagem, contratação de condutor socorrista, materiais, ambulância, gastos em geral. Mais algum vereador gostaria de fazer mais algum questionamento? Então, nós gostaríamos de agradecer a presença e, se você quiser ainda fazer algumas considerações finais, ainda tem tempo para isso. Então, senhores, queria agradecer a disponibilidade. Estamos de portas abertas a recebê-los. A gente sempre visa o paciente em primeiro lugar. A gente costuma dizer que, com o tempo, a gente vai amadurecendo. E eu posso garantir que a maioria dos profissionais que estão no SAMU já estão com a maturidade profissional, que eu costumo falar. Que a gente consegue se colocar no lugar do paciente, se colocar no lugar dessa vítima, e visualizar essa vítima diferente, como se fosse um dos nossos. A gente trabalha em algumas ocorrências, com o tempo delta, que a gente diz. Paciente vítima de AVC, que ele tem 4 horas para conseguir reverter esse AVC. Paciente vítima de infarto, que tem menos de 4 horas ainda. E aí a gente se coloca no lugar desses familiares, dessa vítima. O paciente com sequelado de AVC, ele não vai mudar só a vida dele, ele vai mudar a vida dele, da família, vai trazer gasto para município, para estado, fisioterapia, talvez leito de UTI, mais tempo de leito de UTI. Então, nós estamos sempre visando, em primeiro lugar, os pacientes, os familiares, e quem está no serviço está porque gosta, está porque, por amor, a gente gosta do que a gente faz. O serviço, o atendimento pré-hospitalar é um vício para quem está nesse serviço. E, mais uma vez, estamos de portas abertas, sempre que precisar, podem contar conosco. Nós aqui agradecemos a presença, nós sabemos da paixão que os funcionários do SAMU têm pelo SAMU, e a importância para toda a cidade de Criciúma e realmente salvando vidas, salvando as nossas vidas. Então, a sessão está suspensa por até 5 minutos para que possamos nos despedir do nosso convidado. Reabertos os trabalhos, seguimos com o horário político. Com a palavra, o vereador Salésio Lima. Cada vereador terá direito a 3 minutos e meio.
Senhora presidente, vereadores, vereadoras, público que nos acompanha nessa noite aqui no plenário e também através das redes sociais. Senhora presidente, queria fazer um agradecimento hoje especial ao nosso prefeito Cléio Salvaro, ao secretário de Infraestrutura e toda a sua equipe, Tita Belloli, ao André Laitano, também a secretária anterior, a Kátia, né, pelo projeto magnífico do parque que vai ser construído na Santa Luzia. O edital saiu, é o edital número 118, do processo administrativo 640569, e naquele parque da Grande Santa Luzia, fala-se da Santa Luzia, mas vai atingir toda aquela região lá, um parque terá, então, 28 mil metros quadrados de atividades naquele local. O projeto está devidamente dividido nos equipamentos radicais e outras conveniências. Então, a previsão são 8 quiosques naquele local, palco, circuito oficial de parkour, 2 quadras de beach tênis, 3 quadras de vôlei de praia com futevôlei, um parque infantil radical, 2 quadras poliesportivas, uma cancha de futebol de areia, pista de ciclista, ciclovia, circuito de caminhada, academias, cross-train, espaço de lazer, mini ciclovia para crianças, sanitário, administração, estacionamento com 140 vagas de estacionamento naquele local. Essa obra vai custar em torno de quase 15 milhões, que 5 milhões vieram do governo do Estado, e também uma previsão de entrega depois do início da obra de 18 meses. Senhora presidente, por que eu relato isso? A nossa comunidade, ela desenvolveu de uma tal forma que hoje nós não precisamos mais nos locomover daquele determinado local para vir para o centro. Nós temos tudo lá. E nos faltava, sim, essa área de lazer, uma área onde as pessoas pudessem, no final de semana, à noite, nas horas vagas, estar desfrutando. Está passando ali as fotos já do terreno, tem algumas fotos já do projeto, e é isso que a comunidade vem nessa noite, através desse vereador, que se criou naquela comunidade, agradecer. Foi uma luta muito constante, diversas reuniões, existia ali 2 campos de futebol, houve uma demanda muito grande, precisou ser conversado muito, mas o nosso prefeito, com a dinâmica que ele tem, com a boa vontade, elaborou, e está aí o nosso agradecimento, então, a todas as pessoas que fizeram parte desse grande projeto, que vai mudar a realidade de toda aquela região ali da Grande Santa Luzia. O nosso muito obrigado a todos os envolvidos. Obrigado, senhora presidente. Com a palavra, vereador Edivane Manente. Senhora presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, público que nos acompanha, subo essa tribuna para encerrar um ciclo, né, pequeno, de 30 dias, mas que eu gostaria de agradecer. Agradecer a todos os vereadores, todos os funcionários da casa, Marlon, Lindomar, que me deram bastante suporte, muita paciência, né, Marlon? A gente que vem da iniciativa privada, a gente acha que tudo pode resolver e muitas vezes tem as entravas que a gente tem que aprender a conviver com isso. Fico feliz também porque nessa minha passagem eu consegui dar andamento na casa no PL 34/2022, que anexa um parágrafo na Lei 7.043/2017 do vereador Salésio Lima. Não vou estar na casa quando vier a plenário, como já nas comissões está tramitando e está tendo aceitação, gostaria que os colegas analisassem, né, com bastante carinho. Isso vem contribuir, vem melhorar a lei criada já pelo vereador Salésio. Fico muito feliz, porque ontem o vereador Zário, o vereador Toninho de Barretos, que não se faz presente, mas também foi a nossa presidente, um requerimento, né, que, para mim, né,
como eu falo, pela pouca experiência que a gente tem, é um simples requerimento de pessoas reclamando dos fios que estão deixando a nossa cidade feia e que virou um projeto de lei. Obrigado, vereador Jário, o presidente, o Toninho da Embralite, que todos, né, assinaram, e isso vai contribuir, vai fazer com que a nossa cidade possa melhorar. Me despeço, espero que seja, né, um até logo. Obrigado, pastor Jair, por ter cedido esse tempo, né? E, independente de estar aqui ou não, eu estou sempre à disposição dos colegas da cidade de Criciúma. Obrigado, presidente. Essa casa agradece também a sua brilhante participação neste mês que você esteve aqui. Com a palavra, o vereador Paulo Padilha. Você tem o tempo do vereador Dailton Felzer. Obrigado, vereador. Senhora presidente, senhores vereadores, público que se encontra aqui na galeria e que nos acompanha através das redes sociais, muito boa noite a todos. Senhora presidente, hoje, meu último dia nessa casa, assim como o do meu amigo Manete, né? Venho externar nessa tribuna a minha imensa gratidão por essa experiência. Foi um pequeno período, mas foi um período ímpar. Fiquei 30 dias aqui dentro, protocolei 16 requerimentos, 26 indicações, 2 projetos de leis e 2 denominações de rua. Peguei um bairro que precisava realmente receber uma certa ajuda, que é o bairro Comerciário. Em parceria com essa comunidade, ouvindo as demandas, tentei encaminhar da melhor maneira possível todas as demandas deles. Durante esse mês, eu tive a felicidade de ir à capital federal, a convite do deputado Fábio Choquete, em busca de recursos para o município, e tive a grata satisfação de consegui-los. Tramitando nessa casa, tem 2 projetos de leis que eu peço a colaboração dos meus nobres colegas, vou deixar eles aqui, para que aprovem, porque eu julgo ser projetos importantes para a nossa comunidade. Vou falar um pouquinho sobre eles. O PL 4822, ele trata da bolsa, da concessão de bolsa de estudo para alunos, estudantes de cursos técnicos. Hoje a gente está numa cidade em que ela basicamente composta por muitas indústrias, e a gente precisa arranjar uma maneira de incentivar o aluno a voltar a concluir, a participar de um curso técnico. Eu acho de suma importância esse PL e gostaria que vocês realmente analisassem e tentassem, de alguma maneira, aprová-lo. O PL, segundo o meu PL 4922, ele fala sobre um cadastro especial para veículos de utilitários chamados JIP. Esses veículos eles são utilizados em catástrofes, enxurradas, deslizamentos, enchentes, entre outros. Eles prestam um bom serviço à comunidade. Eu gostaria que essa casa também pudesse me dar o apoio para apoiar esse projeto de leis. Gostaria de agradecer a todos os meus suplentes de vereadores, em especial ao assessor Jonas e a assessora Aline, que nesse período que eu estive aqui, eu contei muito com a presença, com a ajuda deles. Obrigado, Jonas, eu sei que estás aqui, a Aline parece que não está. Obrigado pela ajuda que me deram. Aprendi muito nessa casa. Agradeço de coração a todos vocês e podem contar comigo. Espero voltar. Espero ter a minha segunda oportunidade, né? Enfim, agradeço de coração. Podem contar comigo lá fora no que precisar. Também sou um pequeno empresário na cidade. Sei das dificuldades que a cidade atravessa. Sei das dificuldades que a cidade atravessa na área da saúde. Temos que dar um incentivo muito grande à área da saúde. Vejo no vereador Manuel Rosengue um lutador por uma classe que merece ser olhada. Podem contar comigo. Obrigado a todos. E me despeço realmente muito emocionado. Gostaria de ficar mais tempo, mas o vereador Daniel está voltando. Obrigado a todos.
Da mesma forma, essa casa agradece a sua brilhante participação neste mês aqui nesta casa. Muito obrigado, presidente. Com a palavra, vereador Júlio Kaminski. Ausente. Com a palavra, vereador Antônio de Oliveira. Boa noite, presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras e o público que nos assiste. Quero primeiramente parabenizar o vereador Manuel, né, pela vinda do doutor Renato aqui. Uma pauta muito interessante, vereador. Interessante mesmo, tá? Essa casa tem que discutir essas pautas quando vem aqui. Muito interessante mesmo, tá? Quero também parabenizar o vereador Paulo da Farmácia, o vereador Edivânio, pelo belo trabalho que vocês fizeram nesse longo do tempo aqui nessa casa. Meu tempo também é curto, mas eu tenho certeza que em breve nós estaremos aqui nessa casa novamente. Venho falar, presidente, hoje eu estive com o vereador secretário de Saúde, Arleu, né, quero parabenizar ele desde já, junto com a sua equipe da saúde, juntamente com o governo do prefeito Caio Salvário, né, que eles chamaram a gente hoje lá para conversar de uma reforma que nós vamos ter no 24 Horas da Boa Vista a partir do mês que vem. Uma reforma qual vai trazer muita qualidade de vida para as pessoas. E também quero parabenizar ele pela postura dele, a postura do secretário Arleu, uma pessoa que ele tem o jeito dele, sério, mas por dentro eu creio que ele é uma pessoa que ele fala o que tem que falar na cara e aquilo ali tem que falar mesmo. Né? A gente tem que ser assim, a gente tem que ser verdadeiro. Ele teve uma postura outra vez, né? Nós estávamos aí, o vereador Paulo Ferrarese, com uma situação que ocorreu com um técnico de enfermagem que desrespeitou uma família. Ele teve uma postura muito grande. E hoje eu vi outra postura da parte dele. Infelizmente, nós temos nossos médicos, claro que muitos reclamam hoje devido a algumas situações que vêm ocorrendo, mas o médico, quando ele foi ali receber o seu canudo, foi para atender as pessoas, porque ele tem o seu salário. Pouco ou não, mas ele tem o seu salário e ele está ali para atender as pessoas na frente, porque a pessoa está ali porque ela está necessitando. Tá? E a gente veja muitas dificuldades, com todo respeito a alguns médicos, mas tem muitos médicos que faltam com respeito com as pessoas que estão ali na frente, vereador Salésio. E o vereador secretário Arleu, hoje ele teve uma postura que 8 médicos procuraram ele para, tipo, uma ameaça. Querer botar pressão, isso, obrigado, vereador. E assim não funciona. Se ele está lá na ponta, quando ele recebeu, ele honrou, quando ele pegou o seu canudo. A pessoa que está ali na frente, que está necessitando, ela não tem culpa. Porque se ele está recebendo o salário dele, ele tem que fazer a parte dele ali, atender as pessoas ali. Porque ninguém vai para um posto de saúde ou para um hospital procurar sair da sua casa de varde. Se ela vai porque ela realmente está precisando. Então, secretário Arleu, meus parabéns pela tua postura. A gente tem que ter esta postura mesmo, e eu te admiro nessas condições. Também quero aqui parabenizar o pessoal da Secretaria de Saúde, né? Porque nós temos a campanha da vacinação contra gripe e sarampo. Vacinação ampliada, crianças até 11 anos. Eu vou falar mais um pouquinho, presidente. A gripe, a Covid, nós temos de 12 a 17 anos, crianças, 3 mil que não tomaram a dose ainda. E crianças de 5 a 11 anos que faltam em torno de 7 mil para tomar a sua dose ainda. Então é muito importante. Vacina, ela salva vidas. Tá bom? Obrigado. Com a palavra, a vereadora Rosê de Luca declina. Com a palavra, a vereadora Giovana Mondardo. Declina. Com a palavra, a vereadora Obadias Benones. Senhora presidente, muito boa noite também aos membros da mesa diretora desta casa, aos nobres vereadores também, vereadoras, ao público que está aqui nos assistindo, também em casa. Minha fala é bem rápida aqui, cumprimentar aqui o vereador Edivânio Manente, pelo tempo que passou conosco, essa casa sempre estará aberta, e parabenizar pelo trabalho também, mais uma vez, em tão pouco tempo. Paulo da Farmácia, meu vizinho também, um mês, Paulo, também? Um mês ficou com a gente aqui, e com muita excelência, abrilhantou também aqui a nossa casa. Obrigado pelos teus serviços prestados aqui a esta casa e à comunidade de Criciúma. E a minha fala é rápida, presidente. Nós estamos encerrando hoje, dia 31, o Maio Laranja, uma lei desta casa, que combate a exploração, o abuso sexual, criança, fisicamente, sexualmente, psicologicamente. É um tema que precisa ser cada vez mais explorado, falado,
e a gente percebeu que, diante desse tema, nesse mês, a gente precisa avançar um pouquinho mais, precisamos intensificar mais esse tema, não só durante esse mês, não só fazer a campanha durante o mês de Maio Laranja, mas também todo ano, porque as nossas crianças precisam estar sempre bem protegidas. Hoje, infelizmente, nós recebemos uma triste notícia, todos vocês acredito que tenham acompanhado, um cidadão estuprou e matou uma criança de 7 anos aqui no nosso estado de Santa Catarina, em Itajaí, cortou os dedos do outro. Então, são tipos de violência que nós precisamos estar atento e criando leis que venham funcionar. Muitas coisas nesse país não funcionam porque as leis são muito frouxas, Então, as leis precisam, de fato, funcionar, vereador Júlio Kaminski, porque aí nós vamos estar conseguindo, de certa forma, proibir e proteger as nossas crianças. Era o que eu tinha para falar, mas deixando aqui um alerta aos pais, aos professores, inclusive começa a tramitar, nesta casa, um projeto de lei de nossa autoria, que traz capacitação, tanto para pais como para professores, para eles ter uma certa auxílio quando for perceber alguma criança que está sendo explorada, que está sendo abusada. Esta lei vem para cuidar e proteger ainda mais. Obrigado, senhora presidente, obrigado a todos. Terminado o horário político, passamos agora para o grande expediente. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura das matérias. 35ª Sessão Ordinária da 2ª Sessão Legislativa da 19ª Legislatura. Grande expediente. Indicação 463/2022, de autoria do vereador Zairo José Casagrande, manutenção do sistema de iluminação pública às margens do rio Ronco d'Água, entre as ruas José Cardoso e Engenheiro Loja, bairro Próspera. Indicação 464/2022, de autoria do vereador Zairo José Casagrande, que atravessa José Antônio Picle, sentido rua Arthur Pescador, a rua Manuel João Crispim, bairro Santa Bárbara, seja definida como mão única. Indicação 465/2022, de autoria do vereador Zairo José Casagrande, reparos asfálticos na rua Itajaí Centro. Indicação 466/2022, de autoria do vereador José Paulo Ferrarese, repintura das faixas de pedestres e indicativa de devagar, localizadas na rua Lúcia Miglioli, próximo ao Instituto de Educação Especial Dilmisso Freita, bairro Santa Bárbara. Indicação 467/2022, de autoria do vereador José Paulo Ferrarese, repintura das faixas de pedestres e indicativa de devagar, localizadas na rua Jorge da Cunha Carneiro, esquina com a rua Nilo Peçanha, bairro Michel. Indicação 468/2022, de autoria do vereador Zairo José Casagrande, cobertura asfáltica em todas as ruas situadas no loteamento Laranjinha, bairro Laranjinha. Requerimento número 319/2022, de autoria do vereador Zairo José Casagrande, envio de expediente ao governador do estado de Santa Catarina para que responda se existe estudo ou projeto que vise constatar a existência de um déficit de alfabetização nas escolas estaduais, ocasionado pelas limitações provenientes da pandemia, uma vez que o distanciamento presencial do professor para com o aluno, precisamente no ano de 2020, pode ter acarretado na impossibilidade de completar o processo de alfabetização. Caso constatado o déficit, se há algum projeto ou plano de recuperação desses alunos que foram prejudicados pela pandemia, uma vez que podem chegar às séries seguintes sem estarem completamente alfabetizados, ocasionando em uma dificuldade ainda maior no ensino. O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Indicação 469/2022, de autoria do vereador Manuel Rosengue da Silva, reparos na capa asfáltica da rua Valdrílio Manuel Serafim, no bairro Pinheirinho. Indicação 470, autor vereador Manuel Rosengue da Silva, recuperação da pavimentação com lajota no cruzamento
entre a rua Bom Retiro e Epitácio Pessoa, bairro São Luís. Indicação 471/2022, de autoria do vereador Manuel Rosengue da Silva, substituição da lâmpada queimada do poste localizado na rua Domênico Sônico, de frente ao restaurante Ney Frangos, bairro Santa Bárbara. Indicação 472/2022, de autoria do vereador Manuel Rosengue da Silva, reparos na pavimentação com lajota na rua Paulino Burgo, de frente ao número 118, bairro Milanese. Indicação 473/2022, de autoria do vereador Manuel Rosengue da Silva, reposição das lajotas na rua Luiz Darós de Salvador, bairro Milanese. Indicação 474, autor Manuel Rosengue da Silva, reparos na pavimentação com lajota na rua Gaspar, bairro Operária Nova. Indicação 475/2022, de autoria do vereador Antônio Córdova de Oliveira, colocação de tampa de boca de lobo localizado na rua Cônego Aníbal Maria de França, na lateral do estacionamento da igreja, bairro Pinheirinho. Indicação 476/2022, de autoria do vereador Antônio Córdova de Oliveira, sinalização de pare no encontro das travessas 1º de Abril e Araçá, localizadas no bairro Buenos Aires. Indicação 477/2022, de autoria do vereador Antônio Córdova de Oliveira, construção de uma lombada na rua Arquimedes Naspolini, de frente ao número 4.392, bairro Mina do Toco. Indicação 478/2022, de autoria do vereador Antônio Córdova de Oliveira, colocação de tampa de boca de lobo localizada na rua José Jovino de Olindo, próximo ao imóvel número 31, bairro Pinheirinho. Indicação 479/2022, de autoria do vereador Paulo César de Souza Padilha, reparos na pavimentação asfáltica em toda a extensão da rua Melvin Jones, bairro Michel. Indicação 480/2022, de autoria do vereador Paulo César de Souza Padilha, reparos na pavimentação asfáltica da rua Dr. José de Pata, localizada no bairro Michel. Requerimento, autores Miguel Pierini, Salésio Lima, José Paulo Ferrarese. Envio ao Comando Geral do Corpo de Bombeiros do Estado de Santa Catarina, questionando se existe a possibilidade de construção de uma base de apoio do 4º Batalhão de Bombeiros Militar Criciúma entre os bairros da região da Grande Santa Luzia e do distrito do Rio Maina. A medida se faz necessário em virtude do grande número de habitantes que abrange as duas regiões e o tempo que se leva para deslocamento saindo do atual local onde está instalado o 4º Batalhão do Bombeiros Militar. O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Requerimento 321/2022, de autoria do vereador Paulo César de Souza Padilha, envio de expediente ao governador do estado de Santa Catarina e ao chefe do Poder Executivo Municipal, solicitando as informações. Existe a possibilidade de o Estado, em parceria com o município, autorizar a celebração de convênios com estabelecimentos de ensino superior, visando a concessão de bolsas de estudo a policiais, civis e militares. Existe algum projeto para que os policiais sejam beneficiados com bolsa de estudos para nível superior, tendo em vista que a formação para militar pode ser sua grande chance de crescer profissionalmente. O requerimento está em discussão. Com a palavra, o vereador autor, Paulo de Souza Padilha. Senhora presidente, demais membros da mesa, esse meu requerimento ele visa beneficiar policiais civis e militares que atuam em Santa Catarina e que, para terem seguirem uma carreira, eles precisam cursar uma faculdade. E muitos deles não têm condições. A gente sabe que um policial militar ele ganha pouco, ele precisa de uma certa ajuda. Então, esse requerimento eu fiz com esse objetivo. Hoje, em Santa Catarina, a gente tem em torno de 10 mil policial militar. Eu acho que é interessante a gente também dar uma oportunidade para eles que cuidam da nossa segurança. Muito obrigado. O requerimento continua em discussão.
Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Requerimento 322/2022, autores José Paulo Ferrarese, Giovana Vitor Mondardo, Manuel Rosengue da Silva e Antônio Córdova de Oliveira. Envio de expediente ao governador do Estado de Santa Catarina, solicitando o comparecimento do secretário de Estado de Saúde nesta Casa Legislativa, na sessão ordinária do dia 13 de junho do ano corrente, às 17 horas, no espaço reservado ao horário político, a fim de esclarecer sobre a implantação de novos leitos de UTIs, pediátricas e neonatal em Santa Catarina. O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Terminado o grande expediente, passamos para a ordem do dia. Solicito aos senhores vereadores que façam a confirmação do quórum. Em única discussão e votação, a moção de aplauso número 019/2022, de autoria do vereador Edivane Manente, a RTV Criciúma, pelos seus 25 anos de trabalho em Criciúma. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura da matéria. Moção número 19/2022. Excelentíssima senhora presidente, requer-se à mesa ouvir do plenário, na forma regimental, o envio de expediente de uma moção de aplauso à RTV Criciúma, da presente moção de aplauso, pelos 25 anos de trabalho em Criciúma, conforme segue. Sediada em Criciúma, SC Santa Catarina, a RTV trabalha há mais de 25 anos comprometida com a informação e entretenimento e na troca de opiniões para uma sociedade melhor. Uma TV que participa com a comunidade e todos ajudam a formar sua transmissão com uma propaganda eclética, aborda temas relacionados à comunidade, política, economia, segurança pública e sobre o cotidiano. Tudo é feito com a união da equipe, parceiros e público. A RTV é feita com você. Ante o exposto, ouvido o plenário, e atendidas as formalidades regimentais, requeremos que fique constando na ata desta sessão legislativa moção de aplauso à RTV Criciúma pelos 25 anos de trabalho em Criciúma, enviando-lhe cópia com os nossos cumprimentos. Sala da sessão, 13 de maio de 2022, vereador Edivânio Manente, partido PL. A moção está em discussão. Com a palavra, vereador autor, Edivane Manente. Senhora presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, eu peço que essa moção seja aprovada porque é a única televisão hoje que nós temos 100% regional. Nós temos um outro canal de televisão que tem algumas matérias, né, feitas na região, mas é 100% regional e a gente tem que também valorizar, né, o que é da gente. Então, eu peço aos senhores vereadores que aprovem a moção. A moção continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, a moção está em votação. Votação liberada. Votação encerrada. A moção foi aprovada por unanimidade. Questão de ordem cedida ao vereador Edivane Manente. Tem mais um aí? Senhor presidente, só para deixar avisados aos colegas vereadores que nós vamos fazer a entrega da moção na semana que vem, porque o proprietário da empresa ele vai estar aqui entre terça e quarta-feira. Então, a gente vai comunicar para que todos os vereadores quiserem fazer presente, tá ok? Certo, atendido pelo vereador. Em primeira discussão e votação,
o projeto de lei complementar do Poder Executivo no PLC-PE 015/2022, encaminhado pelo prefeito municipal que altera o artigo 3º, aliás, o parágrafo 3º do artigo 4º da Lei Complementar número 159, de 10 de junho de 2015. A Comissão de Constituição, Justiça e Redação opinou pela legalidade e constitucionalidade. As comissões de obra, de educação e fiscalização opinaram pela aprovação, encaminhando a matéria para a deliberação do plenário. O projeto foi incluído nesta ordem do dia em conformidade com o artigo 112, parágrafo 2º, segunda parte do Regimento Interno. Em discussão o projeto. Com a palavra o vereador Obadias Benones. Senhora presidente, nobres vereadores, mesa diretora, nobres plateia que está nos assistindo aqui, o pessoal que está na nossa galeria, cumprimentar também o pessoal que está nos assistindo pela nossa rede social, pelo YouTube. Esse é um projeto que não é grande, apenas uma alteração, a fim de justificar aqui para o público em casa. Ele altera uma lei que nós temos hoje em Criciúma 6 funerárias, né? Essa lei ela vem para alterar de 6 para 4. E eu fiquei muito preocupado quando eu passei a ver o projeto, quando passou na comissão de obras, inclusive fui o primeiro a pedir vista nesse projeto, para poder entender melhor, inclusive fui até o secretário-geral, o Vaguinho, o senhor Wagner, conversei com o secretário de assistência social, o Bruno, já que ele cuida ele está gerenciando essa situação. Ele sentou comigo, inclusive, esqueci o nome dele agora, mas era a parte jurídica da assistência social, a pessoa que elaborou, de fato, esse projeto, doutor Juliano, que me explicou, porque na justificativa do projeto, eu não fiquei muito convencido com a justificativa do projeto encaminhado para nós aqui nesta casa. Então eu fui buscar mais esclarecimentos junto a ele, tive uma outra conversa com o secretário Bruno, para que a gente pudesse entender melhor o porquê diminuir de 6 para 4. Porque o projeto em si, o projeto que venha padronizar os serviços das funerárias, isso aqui nossa casa já aprovou a gente nem discutiu isso aqui. Foi proposto para discutir, a gente nem discutiu. Foi em dezembro do ano passado, e a lei de padronização dos serviços aqui das funerárias aqui em Criciúma foi aprovada, já é lei. Então isso aqui não discute mais. A discussão é de 6 para 4. Nós concordamos com o projeto de lei que se tornou lei lá em dezembro. Concordamos. Porque nós entendemos também que existia um certo problema que precisava ser resolvido. Então a lei veio muito bem, vereador Toninho, e ela veio para amparar. Agora, de 6 para 4, eu não consegui ficar convencido ainda. Embora conversei, fui atrás, busquei, bati na porta para poder compreender isso, e vendo aqui a atual justificativa, atual de 6 permissionárias tem que se mostrar elevado. O número atual de 6 tem se mostrado elevado, então está diminuindo para 4 para melhorar os serviços. Bom, a gente tem algumas perguntas para se fazer. Foi o que eu estou tentando entender até o momento para me poder fazer a minha votação aqui. Precisa diminuir para melhorar? Essa pergunta que se fica. Precisa diminuir de 6 para 4 para melhorar os serviços? Na justificativa, o Bruno falou isso comigo, o secretário Bruno falou isso comigo, que ele teve em Joinville, viu os serviços de Florianópolis, que está na justificativa, e também esteve em Blumenau. Bom, a realidade de Joinville, de Blumenau, de Florianópolis, cabe lá. Aqui é uma outra realidade. Lá serve 4. Aqui nós estamos com 6, nós estamos propondo, estamos discutindo aqui, nós vamos para a votação, acredito que o projeto vai passar, que vai para 4. Existem cidades próximas da gente aqui, são menores do que Criciúma, que tem menos
que tem mais funerárias. Por exemplo, vamos lá. Içara. Içara nós temos 4 funerárias, mas olha o tamanho de Içara. Morro da Fumaça, nós temos 5 funerárias, mas olha o tamanho do Morro da Fumaça. Tubarão, nós temos 7 funerárias. Então, se a gente quer melhorar para o cidadão, o que eu acho que nós temos que pensar é no cidadão. Se nós queremos melhorar para o cidadão, como foi aquela lei lá que nós votamos, aquele projeto que nós votamos, entendendo que era dentro dessa linha de funerárias, padronizando os serviços, a gente tem que pensar no cidadão. É no cidadão que nós temos que pensar. Por exemplo, vamos lá. Paulo da Farmácia, alguns anos atrás, nós tínhamos em Criciúma poucas farmácias. Poucas farmácias. Conforme o tempo vai passando, muitas farmácias, hoje, numa esquina tem 3, numa esquina só. Isso é melhor para o proprietário, não é tão bom, mas para o cidadão, o cliente, é melhor. Porque você tem várias opções. Embora eu soube, alguém me informou, que os valores serão padronizados também. Mas até o momento não chegou aqui, que deveria já ter passado na lei lá em dezembro. Isso eu comentei com o Bruno. Se é para passar e os valores deveriam ser padronizados, já deveriam ter passado na lei que teve a reforma lá em dezembro, quando essa casa aprovou. Então, a minha preocupação é essa diminuição. Eu acho que os serviços, para ter qualidade, você não precisa diminuir. Nós temos que aumentar. Não é diminuir. Temos que avançar. Se tem que ter qualidade, uma outra observação, isso aqui, com muito respeito eu falo isso ao secretário Bruno, ele que esteve à frente desse projeto, faltou um pouco de consideração com as funerárias locais aqui. No mínimo, deveriam ter chamado eles, elaborado o projeto juntos. Se existem problemas a serem resolvidos, eu vou resolver o problema com quem está enfrentando o problema, lá na base. Então chama as funerárias aqui, faça uma reunião com elas, entenda o que está acontecendo e pelo que nós apuramos, eu tentei fazer essa reunião, pelo que nós conseguimos apurar, não teve essa conversa, dessa elaboração. Isso é um problema. Eu fico triste com isso. Porque para você gerenciar e ser um bom gestor, começa com uma comunicação. Tem que ter conversa. Vamos resolver o problema? Senta aqui. Vamos trocar uma ideia, vamos ver onde está o gargalo, para nós podermos, de uma certa forma, resolver para a comunidade. Quem vai abraçar ou quem vai ficar feliz com isso é a comunidade. Então não houve essa conversa, isso eu fiquei muito chateado, por isso que algumas funerárias procuraram vocês, me procuraram, eu como representante me solidarizei naquele momento, teve até uma conversa aqui na sala da presidência aquele dia, Júlio Camis, foi a primeira pergunta que tu fez, que estava na minha boca naquele momento. Foi chamado? E a resposta foi, não foi chamado para conversar. Isso foi preocupante, porque se a gente tem que resolver o problema, a gente tem que chamar aqueles que estão diante do problema. Para me encerrar a minha fala, eu deixo aqui mais uma observação, que hoje a licitação, dentro ainda do tema, tá? A licitação ela tem que sair, isso a gente sabe, vai ter que sair. De 6 com 4 vai ter que vir, é lei e precisa sair. Já está se arrastando esse problema já há um bom tempo. Mas nós temos empresas de pessoas que são daqui, de empresários que são desta cidade, daqui desta terra, que emprega pessoas que moram aqui e que geram imposto para cá, que ficam aqui. Então, se o problema é qualidade no serviço, eu particularmente, tenho vereadores aqui, Júlio, Salésio, Toninho, Paulo, me ajudem aqui que tem mais 2 mandatos, o Feuser e o Zairo. Se vocês já receberam alguma demanda de reclamação com os serviços sociais, aí é com vocês. Eu, neste 1 ano que eu estou indo para o 2º ano, já estando nesse 2º ano, eu não recebi nenhuma reclamação de serviços mal prestados na questão social. Nenhum. Pelo contrário, recebi foi elogios. Porque aqui na nossa cidade, hoje eles conseguem dar dignidade para despedir do ente querido.
nessa situação, na atual lei aqui, principalmente em Joinville, que a minha assessoria foi atrás, e para saber da situação, em Joinville, e tomara que a gente não venha discutir isso futuramente, porque eu estou alertando todos vocês aqui. Em Joinville, a família tem apenas 1 hora para se despedir do seu ente querido numa situação social. Era isso, senhora presidente, o meu voto, com tudo isso que eu levantei, argumentando diante de muitas conversas e com muita tranquilidade aqui, porque o governo me dá essa tranquilidade, para me expor aqui as minhas ideias, não é alguém que amarra e diz, não, vai ter que... Não. Me deu muita tranquilidade, estou muito tranquilo aqui para falar o meu posicionamento, que o meu voto é contrário, porque eu não consegui encontrar uma justificativa plausível que me faça votar a favor desse projeto, diminuindo de 6 para 4. Obrigado, era o que eu tinha. O projeto continua em discussão. Com a palavra, o vereador Antônio Manuel. É muito Antônio. É muito Tony. Não, gente. Senhora presidente, senhores vereadores, vereadoras, demais pessoas que nos acompanham nessa casa, escutei atentamente a falação do vereador Obadias. Entendemos a situação das empresas que aqui estão prestando serviço na nossa cidade, mas o município ele tem que tomar uma decisão, até porque esse contrato com as funerárias atuais ele já venceu em 2018. E até o momento, ele continua ainda em função do mandato de segurança pedido na época e que se mantém, e nós temos que realmente aprovar esse projeto para colocar essa situação em dia. Com referência ao projeto, ele foi baseado realmente na cidade de Blumenau, Joinville e Florianópolis. Quando o vereador Obadias falou de cidades pequenas nos arredores da nossa cidade, ele não falou que a cidade de Joinville ela tem 3 vezes maior a população de Criciúma. E ela tem 4 funerárias. Da mesma forma, Blumenau e Florianópolis. O projeto, ele, quando foi feito, ele não foi feito a mudança de 6 para 4, não com o objetivo de prejudicar 2 funerárias. Até porque nós talvez não saibamos, mas existem muitos boatos que não é 6 funerárias que existem em Criciúma, sim 3. E dizer também que o objetivo do projeto realmente é beneficiar o consumidor final. Aquela pessoa que na hora do sofrimento, ela tem que ser bem atendida? Tem que ser. Nós também temos que ver a maneira do atendimento, vereador Obadias, que ela tem que ser atendida realmente com todo carinho, porque é uma hora de sofrimento de toda a família. Mas eu pergunto, na hora de pagar, será que está sendo feita uma cobrança correta? Nós também temos que ver isso daí. E uma outra coisa que tem, nós estamos aprovando, quer dizer, nós vamos aprovar um projeto, se aprovado, pedindo o voto para vocês, não mudando de 6, mudando de 4 para 6, porque nós aqui nós somos o quê? Fiscalizadores. Cabe a nós, 17 vereadores, fazer um acompanhamento, se aprovado o projeto, das funerárias que ganharam na licitação. Nós temos por obrigação de acompanhar, sim, que talvez nós estamos pecando de não ter acompanhado essas que estão aí atualmente. Porque a partir do momento que nós aprovarmos, nós somos responsáveis também pelo acompanhamento de ver como vai funcionar realmente essas funerárias em 4. Tem por objetivo 4, atender melhor, também vai atender da mesma forma, vai ter um poder de fiscalização melhor sobre essas funerárias, que de repente, nós estamos falando aqui que vem para 4, de repente pode ser eles que ganhem, que estão aqui atualmente, vamos torcer que seja dessa forma, que fique na nossa cidade. Mas que nós vamos ter que fazer o projeto, vamos ter que aprovar o projeto, se não aprovado, mas o projeto que está aí é o projeto original e nós vamos manter o projeto.
É um pedido que peço a todos os vereadores que votem a favor e que cabe a nós, após a aprovação, ser aprovado, fazer um acompanhamento depois que licitado das empresas que aqui vão administrar as funerárias da nossa cidade. Então, peço encarecidamente o voto de cada um de vocês. O projeto continua em discussão. Não havendo mais quem... com a palavra, a vereadora Giovana Mondar. Senhora presidenta, mesa diretora, nobres colegas vereadores, esses que também nos assistem aqui no plenário e de maneira virtual. Então, não iria me posicionar sobre esse projeto, mas acredito que, pela repercussão, inclusive, que ele tomou dentro da nossa casa, em especial ao longo, acho que um pouco mais de um mês, né, que ele tramita aqui, ficou na nossa Comissão de Saúde e Educação, acho que umas 3 semanas, né, vereador Paulo? E principalmente porque a gente entendeu que precisava ouvir o lado das pessoas que utilizam o serviço, que prestam o serviço, e também do executivo que propôs o projeto. E a gente fez isso várias vezes, inclusive. Em várias oportunidades ouvimos manifestações na nossa comissão, em particular com as prestadoras de serviço, com as funerárias, do próprio executivo, através do secretário Bruno, depois na nossa sala da presidência. E falo isso, presidente, principalmente porque para salientar por que eu subi aqui para falar sobre isso. Acho que o vereador Obadias me contemplou 100% na sua fala e trata aqui de uma execução de um serviço que hoje também nunca chegou até mim alguma reclamação, feliz ou infelizmente. Então, quando questionado, né, bom, quais são as justificativas em números desse benefício da diminuição das funerárias de 6 para 4, sem deixar de levar em consideração da redução da prestação de serviço, da redução de empregos para essas famílias que também dependem disso há muito tempo. A justificativa era, vai melhorar o serviço na ponta. Como é que diz? Tem uma frase que o próprio Bolsonaro disse, nem que sim, nem que não. Aí ficou meio que isso para mim. Não me apresentaram que havia melhoria de fato na ponta e nem que há prejuízos nesse momento. Então, do jeito que está, eu acredito que seja a melhor posição manter as 6 funerárias. Veja, e aí faço aqui uma provocação, vereadores, um assunto que diz respeito à vida, né, e à lembrança, à memória de tanta gente. Bom, vereador, não vai caber somente a fiscalização depois, porque aquele momento já passou. Aquela família já foi prejudicada, se caso venha a haver algum tipo de prejuízo, né, de trauma, enfim. Mas eu vou provocar para o que mais me chamou a atenção diante da discussão e do tempo que tramitou nessa casa. O vereador Obadias muito bem salientou, não houve diálogo, não sentaram à mesa para resolver, como a gente sugeriu na nossa comissão de saúde, inclusive. Chama todo mundo, vamos chegar a uma conclusão, vamos chegar a um meio termo, talvez, um equilíbrio. Não foi feito. Mas o que me chama a atenção, verdadeiramente, é que outros tantos projetos foram passados nessa casa sem discussão. E eu fui a única a me posicionar contrária, sem a sensibilidade de muitos colegas. Então, eu chamo a atenção para esse projeto, presidenta, me posicionando contrária, tá? Mas com muita tranquilidade, porque outros projetos sequer passaram pelas comissões e não houve a comoção, inclusive impactava na vida das pessoas, e não houve a comoção que esse teve. Então, eu quero parabenizar o movimento que as funerárias fizeram, inclusive de mobilização política, porque o que fizeram de serem recebidas, inclusive, foi algo que, inclusive, me chamou a atenção, até para dentro da nossa comissão mencionei isso. Então, fica aqui meu posicionamento em decorrência desses motivos, inclusive sendo contemplado pelo vereador Obadias. O projeto continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, o projeto está em votação. Votação liberada. Vereador Juarez. Foi.
Votação encerrada. O projeto foi aprovado por 12 votos a favor e 5 votos contra. Questão de ordem cedida ao vereador Salésio Lima. Senhora presidente, na condição de líder da bancada do PSD, gostaria de deixar registrado que, a partir de amanhã, eu me licencio novamente, juntamente com o vereador Juarez, para darmos o lugar aos suplentes que também contribuíram na eleição. Então, está vindo aí o Valerim, vereador, e nosso suplente, e o Daniel. Então, deixo registrado que, a partir de amanhã, será a posse deles amanhã, às 1h30, na sala da presidente. Obrigado, senhor presidente. Ok, senhor vereador. Terminada a ordem do dia e não havendo mais nada a tratar, encerramos os trabalhos da presente sessão, convocando os senhores vereadores para a próxima, no dia 6 de junho, segunda-feira, em horário regimental. Boa noite a todos e uma boa semana a todos.